Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia, aquele que nos sustém, aquele do qual nós depositamos a confiança, ele nos fortalece, aonde dia após dia a perseverança, a constância. A palavra diz que aquele que é a luz é aquele que vem do alto, o Pai das luzes, a boa dádiva de Deus, aonde não há oscilação. Aleluia. Se vós estáis em mim, demonstrai pelo vosso bom proceder aqueles que têm o meu espírito, aqueles que andam em conformidade com a luz. Porque aquele que diz eu sou luz, mas a trevas é mentiroso, e os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Aqueles que clamam pelos seus deuses, clamam por Baal, e Baal não pode os atendê-lo. São confundidos e envergonhados, porque o Senhor forma a luz e as trevas. O ferramenteiro faz absolutamente tudo. E na verdade, muitos dos que dizem conhecer as trevas não conhecem, porque se conhecesse, a palavra diz que até mesmo os demônios temem e tremem diante do Senhor. Um povo que diz que é espiritual e na verdade é carnal. Não, aquele que é carnal, não consegue discernir aquilo que é espiritual. Um ramo seco jogado ao chão, prestes a ser juntado para ser lançado no torrador. Dia após dia tem os seus dias abreviados por rejeitar aquele que podia os instruir. Jesus Cristo, ele se revela a quem quer. Em todo o mundo, ele revela aqueles que ele escolhe. Ele disse assim a nosso respeito: não foram vós que me escolheram, eu escolhi a vós. Aleluia. Aqueles que seguem dia após dia com o nome escrito no livro da vida, aonde outrora estávamos com uma escama nos olhos, aonde a palavra diz que o príncipe do poder do ar que opera nos filhos da desobediência, mas então ele disse: clama a mim, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. E quando ele nos começa a revelar a sua perfeita e agradável vontade, tira a venda dos olhos e nós passamos a ver aquele que nos sustém e nos fortalece. Outrora estávamos como nus, envergonhados das obras reprovadas diante dele, e então ele começa a nos trazer à memória somente aquilo que é para nos vestir uma vestimenta do linho fino, a vestimenta daquele que é o santo. A palavra diz que as suas vestes são tão reluzentes que nem mesmo um sabão de lavandeiro terreno pode produzir vestes tão reluzentes. Assim, pelo sangue carmesim, ele faz a expiação pela culpa dos pecados. E a sua palavra é possível de nos alvejar as vestes, estar sempre vestidos para não ser achado como que faltosos, mas antes como cumpridores, não por si, mas por meio daquele que cumpre em nós a sua perfeita e agradável vontade. Aleluia. E assim nós tornamos riquíssimos, fonte de sabedoria, através, outrora estávamos
achando que riqueza era aquilo que é elevado entre homens, e quando na verdade ele nos retira tudo aquilo que tínhamos acumulado nos anos e passa a acumular a verdadeira riqueza num coração de carne que outrora estava num coração de pedra, escrito os mandamentos segundo uma lei que nos matava, estava a perder a vida, e agora conhecemos, experimentamos a vida, e vida com abundância, aonde pelo seu Espírito, não com tinta, ele escreve num coração de carne o Espírito vivificante, que irriga para todo o corpo, medula para os ossos, uma espada a ponto de penetrar o íntimo e sondar a intenção do coração. Para os desobedientes, há uma espada, aonde a palavra diz que na verdade esta espada, ela aponta uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir a alma do espírito, aonde ninguém é capaz de reter o pneuma, o fôlego de vida, o espinho na carne que Paulo já dizia que esbofetava em sua face e pedia que lhe fosse retirado, aonde o Senhor disse: a sua graça, a minha graça te basta, é na sua fraqueza que eu lhe aperfeiçoo. Por isso, se tivermos de gloriar, antes gloriamos na fraqueza, aonde somos pó, do pó viemos, por pó voltaremos. Somos como que um verme diante do Senhor, mas mesmo assim Ele nos conhece e sabe que buscamos, esforçamos para ser seus imitadores, embora não somos merecedores. Ele sim é o elo da perfeição e é digno de toda honra e de toda glória. Não divide com os meros mortais, mas é um coração contrito e arrependido não despreza. Faz morada em nós, e já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E assim perseverai em mais um dia, bendizendo, louvando, adorando através das boas atitudes aquele que é o elo da perfeição, aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Pois não confiamos nos meros mortais, nos reis, príncipes, seja qual for, impossível de salvar, mas antes no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, no Senhor dos Exércitos, naquele que é soberano, aquele que está acima de todos, tudo opera e executa, a palavra diz, ri com desprezo daqueles que o rejeitam, mas concede graça aos humildes e que perseveram o bem dizendo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.